Fala galerinha, professor Kevin aqui e hoje a gente vai continuar aí o nosso papo sobre divisão celular falando de meiose. Então, o que é o ideal? O ideal é que você tenha visto a aula de mitose antes da aula de hoje, antes da aula de meiose, tá? Porque a aula de meiose ela pega muitos conceitos que a gente viu lá na aula de mitose, tá bom? Então, primeiro assista a aula de mitose para depois assistir a aula de meiose, beleza? Então, continuando nosso papo de divisão celular, aqui agora falando da nossa divisão reducional. Então, toda vez que a gente pensa na meiose, a meiose é um processo reducional. E isso significa, né, reducional a gente marca geralmente com Rzinho, exclamação, isso significa que as células filhas elas têm materiais genéticos diferentes da célula mãe, certo? Então aqui você não tem a mesma quantidade de DNA que a célula mãe tinha, certo? Esse processo ele tem que ser feito em duas grandes etapas. Então como é que a gente representa isso? Então, você representa assim, ó. Você tem a célula mãe, uma célula diploide. Essa célula vai fazer o primeiro processo de divisão, que nós vamos chamar de meiose 1, e gerar duas células filhas haploides. E depois ela vai fazer o processo chamado de meiose 2, em que eu vou ter quatro células filhas no final. Então, a primeira grande diferença da mitose para a meiose, a quantidade de células filhas. Mitose gera duas células filhas, meiose gera quatro células filhas. Segunda grande diferença, na mitose eu gerava o quê? Células com material genético idêntico à célula mãe. Aqui eu tenho células com a metade do material genético da célula mãe. Pô, Kevin, mas por que eu vou fazer uma célula com a metade do material genético? Para ela virar um gameta. Então isso aqui serve para reprodução. Pensa que a reprodução vai ser uma fusão celular de dois indivíduos, concorda comigo? Então, a fusão do teu pai com a da tua mãe. E quando vocês fundirem essas células, tem que dar o quê? A mesma quantidade de DNA que a minha espécie. Então, teu pai manda metade e tua mãe manda metade. Qual que é o processo de você produzir células com metade do DNA? O processo de meiose. Perfeito aqui? Aqui, ó, como a gente vai dividir em meiose 1 e em meiose 2, a gente acaba criando, né, aquelas fases todas que a gente falou. Lembra do prometo, Ana, telefonar? Aqui não muda, tá? Vai continuar tendo prófase, metáfase, anáfase e telófase. A diferença é que agora a gente vai ter o 1 e o 2. Então, a meiose 1 vai ser subdividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, certo? Enquanto que a meiose 2 vai ser subdividida em quê? Em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e, né, telófase 2, perfeito? Na meiose 1, galera, é legal você saber que eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Vamos com calma. O que é um cromossomo homólogo? Beleza? Então, cromossomo homólogo são aqueles que têm o mesmo locus gênico. Ou seja, são cromossomos do mesmo tamanho que eles falam sobre a mesma coisa. Não são cromossomos iguais, ok? Então, não são cromossomos iguais, beleza? Eles são cromossomos que falam sobre a mesma coisa. Então, quando você diz assim, ó, a minha espécie, a espécie humana, ela tem uma ploidia. O que é a ploidia? É a descrição da quantidade de cromossomos que uma célula humana tem, certo? E a ploidia da célula humana, ela é 2n igual a 46. Significa que eu tenho 46 cromossomos e eu tenho esses cromossomos disposto em pares de homólogos. Ou seja, para cada cromossomo que tu tem no teu corpo, você tem um outro cromossomo que fala o mesmo tipo de informação, certo? Um que veio da tua mãe e um que veio do teu pai. E você é o resultado da interação desses dois cromossomos. Então, tem vezes que esses cromossomos se interagem e a característica da tua mãe ela acaba dominando em relação à característica do teu pai. E aí você vai ser mais parecido naquele quesito com a tua mãe, certo?
tem vezes que o teu pai, ele domina em relação à tua mãe. E aí você vai ser mais parecido em relação ao teu pai. Por isso que o pessoal às vezes fala assim, ó, ah não, esse menino tem o olho do pai, e tem a boca da mãe, e tem o nariz de não sei o quê. Então, o que acontece? Você tem esse jogo de cromossomos. E tem algumas características que elas são intermediárias. Tem algumas características que elas se misturam. E aí você vai ser o resultado dessa mistura do teu pai e da tua mãe. Por exemplo, coloração de pele. Entendeu? Coloração de pele, geralmente, ela é uma mistura, porque é uma herança quantitativa. Então, é uma mistura ali, né, de alelos que vem do teu pai e da tua mãe. Então, é muito normal você ter, por exemplo, você tem um casal aqui, em que um tem a coloração de pelagem, de pelagem não, né, que a gente está indo humano, foi mal. Coloração de pele que é branca, certo? O outro tem a coloração de pele que é preta, certo? Quando os dois se juntam e fazem um filho, aí às vezes o filho vai lá e nasce o quê? Nasce preto, mas é um preto uma tonalidade um pouco mais clara do que o do pai, certo? Por que que isso acontece? Porque é uma mistura de genes da mãe e do pai. Entende essa lógica? Então você acaba tendo algumas características que são mix gênicos entre os dois indivíduos. Beleza? Galerinha, vale lembrar que a separação dos homólogos, se a gente quisesse aqui representar, pensa que a célula ela tem agora os cromossomos duplicados aqui, ó, certo? E aqui eu tenho os pares de homólogos. O que que tu vai fazer? Tu vai separar um par para um lado, ou desculpa, os homólogos de um lado e os homólogos do outro. Certinho daqui? Então você só separa esse par de homólogos, perfeito? Na meiose 2, você vai ter a separação das cromátides ímãs. Ou seja, você vai fazer o Shazam aqui no meio. Na hora que você fizer o Shazam no meio, ó, se eu fizer um Shazam aqui no meio desses cromossomos, o que, que vai acontecer? Vai vir uma cromátide para cada lado, para cada célula. Aqui mesma coisa, eu fizer um Shazam aqui no meio. O que, que vai acontecer? Vai vir uma cromátide para essa célula, uma cromátide para essa célula. Entendemos a lógica? E aí, quando a gente pensa em cromossomos versus DNA, o que a gente percebe é, nessa célula aqui, depois da intérfase, ela saiu igualzinho na mitose sai, com 46 cromossomos, certo? Só que eles estão duplicados, certinho? O que, que significa isso? Eu tenho 92 moléculas de DNA, beleza? Quando eu já olho essa célulinha aqui, ó, eu vou ter 23 cromossomos. Ou seja, essa etapa, ela é uma etapa reducional. Por quê? Porque ela reduziu a quantidade de cromossomos, certo? Só que esses cromossomos eles estão duplicados, certinho? E se eles estão duplicados, eu vou ter 46 moléculas de DNA, certinho? Depois que eu separei as cromátides irmãs, essa célula também vai ter 23 cromossomos. Ou seja, o número de cromossomos dessa célula para essa célula mudou? Não. Então, essa etapa foi uma etapa equacional. Olha só. Então, por mais que o processo de meiose seja um processo reducional, eu tenho uma etapa que ela é o quê? Equacional. Certinho? Só que esses 23 cromossomos, agora eles são cromossomos simples. Eles só têm uma molécula de DNA cada um deles. Então, aqui eu vou ter 23 moléculas de DNA. Beleza? Importantíssimo, tá? Galerinha, isso aqui, muita informação no slide só, mas muito importante, tá bom? Se a meiose 2 é uma etapa reducional, pô, a gente não acabou de aprender mitose? A mitose não era reducional? Então, preste atenção. O funcionamento da meiose 2 é igual ao da mitose. O que significa, Kevin? Significa que eu posso dizer que a meiose 2 é uma mitose? Não, não posso dizer isso, tá? Então, cuidado, não posso dizer isso. Mas a meiose 2, ela acontece as mesmas coisas, nas mesmas fases que acontece na mitose. Entendemos a lógica? Então, a prófase 2 é igual à prófase da mitose. A metáfase 2 é igual à metáfase da mitose. Só que com a metade de número de cromossomos. Ou seja, não é igual. Por quê?
Porque tem a metade do número de cromossomos daquela célula ali padrão daquele ser vivo, certo? Mas o funcionamento, a lógica do processo é exatamente a mesma, tá bom? Entre a meiose 1 e a meiose 2, existe uma fase de preparação chamada de intercinese. A intercinese, eu só queria que vocês soubessem que não tem duplicação de DNA, tá? A intercinese, ela serve apenas para quê, galera? Ela serve apenas para produzir proteína, para renovar, certo? Aquela célula como um todo. Ave Maria, Kevin. Gente, esse slide está cheio, tá? Desculpa, mas é porque é muita informação, tem que colocar. Eu sei que se alguém olhar para esse slide agora, do nada, sem ver a aula, ele vai olhar e falar: Meu Jesus amado, Kevin, o que você fez aí? Mas olha devagarzinho com a aula, vai completando, que você percebe que vai fazer todo sentido aí na sua cabeça. Beleza? Vamos embora, vamos para frente. Queridos, quando a gente pensa na prófase 1 é a fase mais complexa da meiose. Por quê? Porque na prófase 1 vai acontecer um processo chamado de crossing over ou permutação gênica ou recombinação gênica, tá? Então vamos lá. Kevin, o que é um crossing over? Crossing over é a troca de filamentos entre cromátides não irmãs de cromossomos homólogos. Vou falar de novo e eu vou falar bem devagarzinho para você anotar. Pode ser? Então, o que é crossing over? É a troca de filamento de DNA entre cromátides não irmãs de cromossomos que são homólogos. Perfeito? Em outras palavras, você tem aqui cromossomos homólogos, cromossomos que eles carregam o mesmo tipo de informação. Então, por exemplo, para tu que já está vendo genética aí, ó, aqui é como se tivesse azão, aqui é como se tivesse azinho. Como essas cromátides aqui são irmãs, aqui tem que estar escrito azinho, aqui tem que estar escrito azão. Beleza? Aqui é como se tivesse Bzão. Aqui é como se tivesse Bzinho. Legal? Bzinho, Bzão. Certinho? Queridos, presta atenção. Cromátides irmãs. Cromátides irmãs. São iguais? São. Beleza? Cromossomos homólogos precisam ser iguais? Não, não são. Tanto que aqui é Bzão e aqui é o quê? Bzinho. Beleza? Então eles podem ter alelos diferentes e quando a gente analisa todos os alelos dele, eles nunca vão ser iguais. A troca nada mais é do que uma recombinação entre eles. Então olha só, o verdinho aqui, ele tinha o Bzão, certo? E agora o Bzão ele veio para qual lado? Para cá. E o Bzinho veio para esse lado aqui. Aí tu concorda comigo que eu criei uma cromátide nova? Porque aqui só existe a cromátide azão com Bzão. Agora eu tenho uma cromátide que é azão com Bzinho. Então isso é uma cromátide nova, certo? Você concorda comigo que eu criei uma outra cromátide nova? Que aqui só tinha azinho com Bzinho. Agora eu tenho azinho com Bzão. Então eu estou criando novas versões de cromossomo. O que isso me traz? Variabilidade genética. Esse processo, para ele acontecer, ele demanda primeiro que eu tenha um pareamento de homólogos, que é esse processo que você está vendo aqui, ó, um homólogo de frente com o outro. A gente chama de sinapse cromossômica. Segunda coisa, ele depende que você tenha uma coisa chamada de quiasma. Em português a gente escreve assim, ó, quiasma. Beleza? Quiasma cromossômico, porque é depois, né, que é com quiasma ali se formando, que a gente de fato consegue fazer, né, o crossing over, certo? Como isso tudo acontece na prófase, a gente subdivide a prófase em 5 subetapas, tá? Em que a primeira etapa é o leptóteno, que é a etapa onde eu começo a condensação dos cromossomos. Então aqui, ó, eu começo a ter a condensação dos cromossomos aqui, né, do meu leptóteno. Zigóteno é quando eu começo a ter um cromossomo emparelhado com o outro. Aqui a gente tem a sinapse cromossômica, certinho daqui. E aqui também tem um desaparecimento do nucleolo no zigóteno, tá bom?
No paquíteno é quando o crossing over de fato vai acontecer. Então é aqui, ó, onde vai acontecer o crossing over. Tanto que a gente analisa que quando chega no diplóteno, o crossing over já está feito, tá? Aqui o que aparece é a sobreposição. Esse ponto de sobreposição a gente chama de quiasma. Então aqui, ó, eu começo a ter o ponto de sobreposição, que é o quiasma, certo? E a diacinese é quando os quiasmas se separam, tá? Então aqui você percebe que já não tem mais quiasma, o quiasma se separou. E aí, de fato, agora eu consigo separar os cromossomos homólogos, perfeito? Então você tem essas 5 subetapas. É aqui também onde desaparece a carioteca e é onde a fibra do fuso de fato se forma ali. Beleza? Queridões, na metáfase 1, o que vai acontecer? Os cromossomos estão no meio da célula, igual toda a metáfase que a gente falou até o dia de hoje. A diferença é que aqui eles ficam emparelhados, tá? Então, ao invés deles ficarem um atrás do outro numa fila indiana, aqui ele fica em fila de festa junina, um do ladinho do outro, certo? Então, aqui você tem aqui os homólogos pareados. Então, esses caras aqui são os homólogos. Então, na anáfase 1, o que você vai ter vai ser a separação desses homólogos. Então, separação dos homólogos. E a telófase, homólogos. E a telófase você faz ali todo aquele processo, né? Você faz as duas novas células, perfeito? Essas células elas vão entrar em tessinese para conseguir produzir ali as proteínas necessárias e depois elas vão entrar em meiose 2. Vou me tirar um pouquinho da célula aqui. Vou tirar um pouquinho da célula, vou me tirar um pouquinho da tela para vocês verem a tela inteira. Deixa eu ver se eu... for lá para cima, acho que vai ficar bom. Queridos, então o que rola aqui, ó? Na meiose 2, o que acontece? Você tem duas células, perfeito? Porque lá na meiose 1 eu já gerei duas células, tranquilo? Então na meiose 2, o que vai acontecer? Prófase 2, início do fuso e terminar de condensar um cromossomo, caso algum tenha descondensado. Metáfase 2, o que vai acontecer? Os cromossomos ficam alinhados no meio da célula, do mesmo jeito que na mitose. Anáfase 2, o que eu vou separar? As cromátides irmãs. Separação das cromátides irmãs. E na telófase 2 eu tenho a individualização das duas células, tá? Galerinha, então, sério mesmo, o que muda da meiose 2 para a mitose? Só o número de cromossomos. Nessa célula que tem 4 cromossomos apenas, na mitose ficariam, na metáfase ali, os 4 cromossomos emparelhados um atrás do outro. Na anáfase, separaria as cromátides irmãs, as 4, tudo bonitinho. Aqui a única diferença é que eu tenho metade do número de cromossomos que acontecia numa mitose. Mas o processo, né, o esquema, ele é exatamente todo igual, certo? A gente comentou que isso é muito útil ali para a gente produzir gameta. Isso é muito útil para a reprodução. Então, lá na reprodução, você tem os procedimentos de produção de gameta, certo? No sexo masculino, nós chamamos esses procedimentos de espermatogênese, certo? Então, a espermatogênese é o processo de produção de gameta masculino. Todo ele começa com uma célula germinativa. A célula germinativa também pode ser chamada de espermatogônia, tá? Então, o outro nome da célula germinativa é espermatogônia. Isso aqui, ou elas se encontram, na verdade, lá nos túbulos seminíferos do testículo. Então, isso aqui é um corte de testículo, certo? E lá no testículo você tem os túbulos seminíferos, que é onde esse processo está acontecendo, perfeito? O que vai acontecer? As espermatogônias elas vão fazendo cópias dela para eu ter espermatozoide toda hora, para eu ter gameta toda hora. Esse período de fazer cópias de espermatogônia ele é chamado de período de multiplicação ou também chamado de período germinativo, certo? Depois que a espermatogônia ela começa a ficar já um monte de espermatogônia pronta, eu vou acessando essas espermatogônias para eu fazer a meiose. E aí eu passo pelo processo de intérfase. Então, quando eu acesso a espermatogônia para passar por um processo de intérfase, eu passo pelo período de crescimento. Então, a espermatogônia, aquela célula anterior, ela vira um espermatócito primário, que seria uma célula pronta para entrar em meiose. Esse espermatócito primário ele faz meiose 1 e vira espermatócito secundário. E ele faz meiose 2 e vira espermátide. A meiose nós chamamos de período de maturação, que é o período onde fica pronto toda a parte genética daquele gameta.
Mas, além disso, eu preciso de um período chamado de diferenciação ou especialização, ou até mesmo espermiogênese. O que a espermiogênese vai fazer, galera? Ela vai produzir de fato um espermatozoide, tá? O espermatozoide, que é essa célula bonitona aqui, ó, ele tem umas partes específicas dele. Que são importantes, porque todas elas têm o quê? Elas têm uma funcionalidade no corpo. Então é claro que o espermatozoide, ele vai ter o núcleo dele aqui, ó. O núcleo dele, que é inclusive haploide, certo? Que é onde está levando o material genético ali do pai. Mas além disso, o espermatozoide ele tem uma estrutura chamada de acrosoma, que é a estrutura que quando se encontra lá com o ovócito, com o gameta feminino, ele vai conseguir romper a zona pelúcida ovocitária, então ele vai conseguir de fato adentrar ali a célula ovocitária. O acrosoma ele é uma especialização do complexo de Golgi. O espermatozoide ele tem um flagelo, porque ele é uma célula que se movimenta. Esse flagelo ele é formado de microtúbulos, ele vem lá do centríolo, cheio de microtúbulos ali, para ele conseguir mover, para ele conseguir se movimentar de fato e aí conseguir ter mobilidade ali do gameta, certo? Aqui você tem o que a gente chama de bainha mitocondrial. A bainha mitocondrial ela é lotada de mitocôndria. Então, apesar do seu pai não te passar nenhuma mitocôndria, o espermatozoide tem mitocôndria. E essa mitocôndria é quem vai produzir energia para o flagelo conseguir se movimentar. Então, tudo isso aqui ocorre no processo de espermatogênese. O homem faz isso desde o momento da puberdade até o momento da morte dele. E ele fica fazendo isso a todo momento. Então, o homem é lotado de espermatozoide a todo momento, porque ele não para de fazer esse processo. Na mulher, o processo de gametogênese é um pouco diferente, tá? A lógica das células é a mesma. Eu tenho células germinativas, as células germinativas fazem mitose e elas vão virar o que a gente chama de ovogônia. Então, isso aqui, ó, a ovogênese a gente chama de ovogônia, certo? E a ovogônia é uma célula diploide ali, né, que vai passar pelo processo de intéfase. Quando ela passa pelo processo de intéfase, ela vai virar um ovócito primário. Esse ovócito primário, ele entra em divisão celular. Mas aqui, galera, ele vai ter um stop, que eu vou chamar ele de stop 1. O que é o stop 1? O stop 1, ele é uma parada na fase de prófase 1, lá do meu ovócito. E isso aqui acontece ainda na fase intrauterina, ou seja, antes de você nascer. Então a mulher, antes de nascer, ela faz toda a estrutura, todo o arquétipo dos gametas dela, certo? Então, essa estrutura em prófase 1, ele fica guardado como folículo primário, que é esse carinha aqui. E você vai ter ali a mulher basicamente nascendo com todos os folículos primários da vida dela dentro do ovário dela. Esses folículos primários, eles vão ficar ali a infância dela inteira, e quando essa mulher entrar na puberdade, ela vai liberar um hormônio que vai dar um play nesse processo. Esse hormônio que dá o play no processo, ele é chamado de FSH, hormônio folículo estimulante. E ele faz com que o folículo seja estimulado, ou seja, ele faz com que esse folículo ele comece a crescer, certo? Quando ele cresce, isso aqui termina a meiose 1 e gera uma meiose que a gente chama de desigual, tá? O que é uma meiose desigual? É uma meiose que forma uma célula, que ela é uma célula que de fato é funcional, chamado de ovócito secundário, e uma outra célula que não é funcional, chamado de corpúsculo polar. O corpúsculo polar, ele simplesmente vai ser jogado fora, certo? Então a mulher, ela não produz 4 gametas viáveis a cada meiose, ela produz só um gameta viável a cada meiose, tá bom? E é o que acontece, esse ovócito secundário, ele continua a divisão dele, só que ele tem um stop 2 aqui, ó. Esse stop 2 é na fase de metáfase
2. E aí, nessa fase, você tem a liberação de um hormônio chamado de LH. E esse hormônio chamado de LH, ele promove a ovulação, a liberação do ovócito na tuba uterina. E aí, o que vai acontecer, queridos? Esse ovócito foi liberado na tuba uterina. Ele pode ser fecundado. Se ele for fecundado, a divisão celular finaliza através da fecundação, certo? Ou ele pode não ser fecundado. Se ele não foi fecundado, ele é jogado como ovócito secundário fora. Então, pera lá, a mulher nem sempre vai chegar ao fim ali da gametogênese dela. A grande verdade é que, na minoria das vezes, a mulher vai chegar no fim da gametogênese dela. Pensa comigo, uma mulher entra na puberdade, sei lá, vou chutar uma idade, 14 anos, pode ser antes ou pode ser depois, mas vou colocar 14 anos como idade de entrar na puberdade. Ela vai fazer esse processo que a gente está comentando aqui até a menopausa dela. Ou seja, ela vai fazer esse processo até chegar, vamos dizer que é uns 55 anos de idade. 54, para dar 40 anos exatos. Então ela teve 40 anos de idade reprodutiva. Ela liberou pelo menos 40 vezes 12. 40 vezes 12 vai dar quanto, Kevin? Vai dar 480. 480 ovócitos secundários para a tuba uterina dela, certo? Vamos dizer que ela liberou isso. Se ela liberou 480 ovócitos secundários na tuba uterina dela, é claro que nem todos foram fecundados. A mulher não vai ter nunca 480 filhos, gente. Nunca na vida, tá? Então, evidentemente que alguns deles não vão ser fecundados. E aqueles que não forem fecundados, eles serão o quê? Eles serão descartados. Eles serão jogados fora ainda como ovócito secundário, tá bom? Então ele não chega até o final, de fato, ali da divisão celular dele. Perfeito? Tranquilão? Queridinhos, por hoje a nossa aula ela finaliza aqui. Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!